A linguagem em forma geométrica. Essa é a ideia que vamos trazer nesse último vídeo. Vamos partir de uma ideia, de um conceito de Maria Montessori, que tentou traduzir em formas de símbolos geométricos a linguagem que nós utilizamos no dia a dia. É muito interessante os conceitos que estão por trás dessas ideias, porque nos ajudam a fixar a organização de uma frase, a estrutura gramatical, sem necessariamente entrar naquela ideia rígida da gramática, né? De uma forma lúdica, as crianças podem aprender gramática, podem aprender a estruturar uma frase, podem aprender a reconhecer os elementos de uma frase para poder desenvolver seu trabalho na linguagem. Então, essa ideia de Maria Montessori partiu do princípio que ela teria que transformar alguma coisa tão abstrata como a linguagem, muitas vezes algo muito abstrato, em algo simbólico que a criança pudesse entender perfeitamente e fazer as suas conexões. O material a seguir visa a compreensão dos elementos gramaticais que organizam uma frase, exercita o pensamento lógico, a criatividade e a estruturação linguística do estudante. Que material é este? Então nós vemos agora uma foto em que está escrito assim, símbolos gramaticais. É justamente essa a ideia de Maria Montessori. Ela transformou a linguagem em símbolos gramaticais de forma geométrica. Dentro de um conceito que ela desenvolveu nos seus estudos, ela colocou todos os elementos de uma frase que estão ligadas ao substantivo de forma triangular, assim como o substantivo. E os elementos que estão ligados ao verbo, ela colocou de forma circular, como nós vemos o advérbio. Então, dentro desse conceito, ela coloca ali o substantivo, de forma triangular, um triângulo preto, o artigo que acompanha o substantivo, o adjetivo que também acompanha o substantivo e o pronome. Todos esses elementos da frase, eles têm a mesma forma, a mesma ideia do substantivo. E embaixo nós temos o verbo e o advérbio, justamente que o advérbio acompanha o verbo. Ela colocou o verbo vermelho e de forma circular, esférica, porque o verbo é movimento, significa dar movimento na frase. Partindo desse princípio, as crianças começam a fazer alguns trabalhos que são interessantes, e é isso que nós vamos ver agora. Observe esse trabalho que uma aluna fez. Ela colocou lá um triângulozinho azul pequenininho e um triângulo maior preto, que é o substantivo. Então, voltando aqui para a imagem anterior, o azul pequeno é o artigo e o triângulo maior preto é o substantivo. Então ela formou a frase, as atrizes. Então esta é a ideia. A partir desse princípio, dessa organização simbólica, desses materiais, a gente começa a fazer um exercício que na verdade é uma brincadeira com o aluno. É um exercício bem lúdico. São exercícios que a gente vai trabalhar a ludicidade e a compreensão gramatical, a estruturação de uma frase. Observe que esse material que nós estamos vendo novamente, né, toda essa construção, ele é feito em conjunto. Então eu posso ter um grupo de alunos em que esse grupo vai fazer o desenho dessas formas geométricas, do triângulo, do círculo, e a partir desse desenho em conjunto eles vão fazer também a construção desse material em conjunto. Então a gente observa que nós podemos fazer a mesma coisa. Então na próxima tela a gente vê um artigo, um substantivo, o verbo, outro artigo e o substantivo novamente. Então a gente monta uma frase. O menino comprou a bola. Vamos retomar lá do início o que a Montessori fez? Então observe aqui. Símbolos gramaticais. Está lá o símbolo do artigo, que é um triângulozinho pequeno, azul claro. O substantivo, que tem a mesma forma, triangular. Adjetivo e o verbo e o advérbio. Embaixo tem preposição, conjunção, interjeição. Mas a gente não vai usar isso agora. Para justamente vocês quiserem depois enriquecer o trabalho de vocês, vocês podem utilizar isso. Então, o que foi feito? Vamos ver o próximo exemplo. A menina montou a seguinte expressão: as atrizes.
as estantes, os homens, as crianças. Nós podemos fazer de duas formas, né? Vamos ver na tela seguinte. Podemos colocar a frase, o menino comprou a bola, e pedir para o nosso aluno colocar os símbolos gramaticais referente a essa frase, o menino comprou a bola, ou podemos fazer o contrário. Podemos deixar os símbolos gramaticais e pedir para uma criança, ou um aluno, uma aluna, montar uma frase em cima dessa expressão. Outra coisa que podemos fazer também é fazer a mudança, as alterações da frase, mudando a posição dos elementos, como nós vemos a seguir. Comprou a bola o menino. Então, se anteriormente nós tínhamos o menino comprou a bola, quer dizer, mudou a posição do verbo, né? O verbo passou a ser o primeiro elemento da frase. Comprou a bola o menino. Então, nós podemos fazer várias atividades com essa ideia. Qual é o objetivo que nós temos quando nós vemos uma atividade assim? Primeiramente, é uma atividade muito lúdica, muito colorida, bem diferente do que nós costumamos ver na escola, quando nós vamos aprender gramática, quando nós vamos aprender a escrever as primeiras frases, quando nós vamos entrar no mundo da escrita. É bem diferente, bem lúdica. É uma atividade que permite, por ser mais lúdica e por ser diferente, uma melhor assimilação das ideias, né, do que nós estamos ensinando. Evidentemente que por conta da visualização desse símbolo, né, gráfico, colorido, a criança assimila melhor a informação que nós estamos passando ali. É comum nós encontrarmos crianças no 4º, 5º ano, e até mesmo no Fundamental 2, que a gente pergunta, faz a seguinte frase, né? Ontem eu andei de bicicleta, e pergunta assim, onde está o verbo na frase? E as crianças têm dificuldade de localizar o verbo. Isto porque muitas vezes foram feitas atividades muito automatizadas, que sem a percepção, sem a construção, né, sem a ideia, sem o conceito de como se constrói uma frase, uma expressão. Por conta disso, nós temos essa atividade que ajuda a criança a assimilar esses conceitos, essas ideias que vêm da gramática. Então, voltando lá no início, a ideia é justamente isso. Nós podemos pegar lá, como exemplo, essa foto que vocês estão vendo, os símbolos gramaticais, pedir às crianças para fazerem esse mesmo painel, esses mesmos elementos, e elas podem pintar, elas podem recortar, e elas podem colar, como nós vamos ver a seguir nessa atividade, que a aluna colou, ela recortou o artigo. Primeiro ela desenhou o artigo, pintou o artigo e pintou o substantivo. Normalmente as crianças fazem assim, elas deixam todo um repertório, né? Um conjunto de elementos já prontos, recortados e pintados, para que quando elas forem utilizar as frases, quando elas forem montar as atividades, elas já têm esses elementos e vão colocando, vão apenas colando. Então, nós temos nessa atividade a função de pintar, recortar, colar, montar, escrever, fazer as alterações necessárias. Nós temos várias funções que podem ser realizadas por muitos alunos, de acordo com as minhas ideias, a minha proposta. Então, retomando, nós montamos a seguinte frase: o menino comprou a bola. Nós podemos colocar, primeiramente, esses símbolos gramaticais e pedir para que a criança ou o aluno escreva embaixo uma frase, ou podemos colocar a frase e pedir para que o aluno coloque os elementos gramaticais correspondentes a cada um dos elementos da frase. Da mesma forma, podemos modificar a posição dos elementos da frase. Então, podemos tirar, por exemplo, o verbo, como nós vemos aqui, colocar no início da frase. Então, aquela frase que inicialmente era o menino comprou a bola, ficou comprou a bola o menino. Então, são essas ideias que nós vamos trazer para dentro da sala de aula, dentro do conceito, dentro da premissa que nós falamos lá no início, que é justamente material, atividades construídas por todos, atividades confeccionadas por todos, a ideia de uma aprendizagem colaborativa, a ideia de uma aprendizagem socializada, a ideia de que todos podem participar desse processo.
Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para vocês que isso é muito mais rico, muito mais inclusivo do que eu levar uma atividade em que o aluno tenha que ficar sozinho, fazendo uma atividade sozinho, uma atividade às vezes tradicional e que pouco agrega a questão da inclusão, da colaboração, da interação. Nessa atividade nós temos a interação, a colaboração de toda, a participação de todos os elementos, todos os alunos, que nós podemos criar várias alternativas, ela não se limita somente de uma forma de se fazer, ela pode ser feita de várias outras maneiras. É uma atividade rica que permite ao professor toda essa dinâmica, que é uma dinâmica rica, que enriquece, que dá um colorido novo na sala de aula. E, evidentemente, a atividade é colorida, a atividade é rica e aguça a curiosidade da criança. E pela nossa experiência própria, existe aquilo que nós desejamos muito no aluno, que é a autonomia, né? O aluno sente vontade de fazer as alterações, fazer do seu jeito, construir com as suas as conexões que ele pensa em fazer, dentro das suas condições, e todos podem participar de uma forma muito colaborativa dessa atividade. No próximo módulo, nós vamos continuar dando sequência à construção dos materiais pedagógicos. Nós vamos falar no próximo módulo, inicialmente, acerca de materiais da matemática, também dentro de uma inspiração montessoriana. Aguardo vocês lá.